Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Esse é o canal AD Santa Cecília PB. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical. Glória a Deus. Estamos nessa semana com mais uma lição desse trimestre, no qual estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Glória a Deus. Nessa lição, nessa semana, vamos estudar sobre compromissados com a evangelização. É a lição número 11. O texto áureo dessa lição está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, e diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. A verdade prática diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 16, versículos do 14 ao 20. Glória a Deus. E diz assim: Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes a rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Esta lição ela tem objetivos a serem alcançados. Um objetivo geral que é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. E os objetivos específicos são 3, que é mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Glória a Deus. Segundo é enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro é argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. A introdução dessa lição diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Quando nós vamos ver a evangelização, Jesus ele no período em que esteve na terra, como homem, ele dedicou o tempo dele a isso, a evangelizar, a anunciar o reino de Deus, a capacitar os discípulos para que dessem continuidade a esse trabalho de evangelização. E a igreja, como diz aqui a igreja, ela é a única agência do reino de Deus escolhido pelo Senhor, para levar a mensagem do evangelho, para levar essa mensagem, essa palavra de salvação ao mundo. Glória a Deus. Então, essa lição ela tem 3 tópicos, e o primeiro tópico é a evangelização como prioridade. A evangelização como prioridade. O evangelho é uma mensagem alternativa. Não é, aliás, o evangelho não é uma mensagem alternativa.
Trata-se de uma questão de vida ou morte, né? Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Glória a Jesus. Então, você que fomos resgatados, glória a Deus, pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, que reconhecemos a soberania divina de Jesus, que reconhecemos Ele como Salvador e sabemos que a palavra de Deus é a palavra de transformação e de salvação. Temos obrigação de propagar esse evangelho e levar esse evangelho a mais pessoas, né, para que mais pessoas possam conhecer esse Jesus como ele é, o Jesus da Bíblia, o Jesus da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, o primeiro subtópico desse primeiro tópico é o evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas, né? Advérbio, bem, e angelia, né? Que significa mensagem, né? Notícias novas. Assim, a palavra evangelion, que quer dizer boas novas, né? Boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, né? É a mensagem de Cristo que salva o pecador, né? É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Tem referência aqui em Romanos 16, 1 Coríntios 15 e 2. Né? Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Glória a Jesus. Só se consegue ter uma ideia, conhecer a Deus, saber como Deus é, o propósito de Deus na vida de cada um. Glória a Jesus. Poder sentir o sabor, né, da salvação, glória a Deus, conhecendo a Jesus pela sua palavra, glória a Deus. Quem não conhece a Jesus pela palavra não sabe, não tem ideia, né, do que dessa transformação, né, que causa tamanho impacto na vida do ser humano, glória a Deus, que faz com que ele passe de um estado de pecador, né, de um estágio de pecador para um homem de Deus transformado, né, que quer também que o seu próximo tenha também, receba também esse grande benefício, né, que foi consumado por Jesus lá na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Então, o Evangelho, ele transforma, e nessa transformação ele faz com que ele dá também, ele implanta também o desejo de em quem é transformado de levar também transformação para as outras pessoas. Glória a Deus. Então, esse é o poder da palavra de Deus. O segundo subtópico é o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Então, Atos 20 e 24, uma referência aqui sobre esse texto. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam de se reconciliar com Deus. Também referência lá em Romanos, onde diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Então, glória a Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Aí aqui tem uma referência lá em Atos 4 e 12, né? Glória a Deus, que diz, o texto diz, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Glória a Jesus. Ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. A referência também lá em João 14, 6, onde tem esse texto, né? E também afirmou que o campo é o mundo. Glória a Deus. Então, está a referência lá em Mateus 13 e 38. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação
sem Jesus, e o campo é o mundo. E isso nos mostra grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Então não tem fronteiras para evangelizar, né? O ID de Jesus é para que o evangelho ele chegue a todo mundo, né? Todo mundo seja conhecedor da palavra de Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Por isso que existe, é feita a igreja de Cristo, ela se empenha nesta obra não só local, mas também como transcultural, né, através da obra missionária, né, fazendo missões em países, em outros lugares, lugares mais remotos, em aldeias, né, onde as pessoas não conhecem, né, a Jesus, o Jesus da palavra de Deus, glória a Deus, com o objetivo de levar esta palavra e fazer transformação. Glória a Jesus. Então, o terceiro subtópico é uma agência legítima, né? O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Glória a Jesus. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas, né? Glória a Deus. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Lá em Atos 8:4 tem a referência. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as necessidades, né? Então, isso é feito mediante o Evangelho, que devemos, portanto, né, isso é feito mediante o Evangelho. Então devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, né, como está lá em Romanos 1:16. Glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, assim, a partir da transformação, a partir da conversão, quando nos convertemos, quando conhecemos a palavra de Deus, quando recebemos a graça de Deus, glória a Deus, vem para nós também a responsabilidade de pregar esse evangelho, de ser participante desta obra, glória a Deus, de levar essas boas novas para outras pessoas, né, em todos os recantos, né, onde podemos alcançar, né, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus estará conosco nessa jornada. Não estaremos só, Ele vai estar nos apoiando. Glória a Deus. Então, dando continuidade no segundo tópico dessa lição, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então, a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido um debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Glória a Deus. O primeiro subtópico desse segundo tópico, né, que fala aqui que Jesus morreu para salvar a todos. Então, a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia pentecostal é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, ou seja, já tem base total na Bíblia Sagrada, né? Seguimos os preceitos da Bíblia, da Palavra de Deus, glória a Deus, observando, né, em tudo. Então, sem intermediação de teólogos da Reforma Protestante, né? A teologia pentecostal, que nossos pais nos legaram, não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas, da escola dominical, né, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores, né, para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação
bíblica, né? A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Glória a Deus, é a revelação de Deus. Glória a Deus. Acreditamos na revelação de Deus, que Deus ele revela, que Deus ele fala, que Deus ele usa, né, pessoas para falar, né, para profetizar, para dar entendimento da palavra. Glória a Deus. Então nós cremos dessa forma e seguimos dessa forma. Entendemos, vemos que tem vários conceitos, né, vários tipos de teologia, né, segmentos, né, que têm os seus entendimentos. Mas nós pentecostais, como diz, nós temos as nossas raízes, somos firmados, né, na palavra de Deus, baseados na palavra de Deus, glória a Jesus, desde muito e muito tempo, desde o nascimento, né, do movimento pentecostal. Glória a Deus. E acreditamos que Deus é que fala, né? Que Deus que é o intermediador, que Deus é que fala, né? Que Deus é que interpreta, o Espírito Santo que dá a interpretação da palavra para nós. Glória a Deus. Então, o segundo subtópico dessa lição, desse segundo tópico, é por quem Jesus morreu? É uma pergunta, né? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Né? Aí vamos aqui à expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde a fundação do mundo. Né? Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada em 1 Timóteo 2:4, né, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria então concluem que se trata de todos os homens crentes. Né? Se trata de todos os homens crentes, rejeitando assim a linha de interpretação. Rejeitamos, né, assim, essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Né? De modo a ajustarem a sua teologia. O segundo subtópico, né, o B aqui, né, a letra B aqui desse segundo subtópico, é a expiação ilimitada. Né? A expiação ilimitada. Aqui antes, um dos outros pontos que se falam muito também, né, nessa questão aí da limitação, quando fala de limitação, e fala-se muito da salvação, da graça de Deus, pela graça sois salvos. Nós acreditamos pela palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que somos salvos pela graça, que Deus, Ele nos deu essa graça, né, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né, glória a Jesus. E nós que acreditamos na expiação ilimitada de Deus, que Jesus ele fez o sacrifício para todos os homens, né, acreditamos que tem uma ação, né, que também tem a parte do homem. Né? O Criador e Consumador da salvação é Jesus Cristo. Ele é o Consumador da salvação. Mas tem a contrapartida do homem, do ser humano. Né? Porque ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, né, de cada dia, e siga-me. Então, ele dá uma opção. E quando nós vemos falando da expiação ilimitada, as pessoas dizem que não tem como a pessoa que
é escolhido, que não, a pessoa que já foi escolhida desde o princípio, desde o início, desde a fundação do mundo, foi escolhida para a salvação, ela não tem, fala de escolha, né, que foi escolhida desde o princípio, e que ela não pode perder a salvação, né? E os outros que foram escolhidos, que foram desde a fundação do mundo já foram escolhidos para a perdição, elas não podem escolherem ser salvas, ela não tem o direito, porque mesmo que ela quisesse. E quando se fala isso, às vezes se fala sobre isso, a pessoa diz, não, mas, diz, mas mesmo se a pessoa quisesse, aí a pessoa diz, mas ela não vai querer. É como se Deus não deixasse ela querer, né? Então, assim, e nós vemos na palavra de Deus que Jesus ele fala de quem quiser vir, né? Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Então, assim, dando continuidade aqui, falando sobre a expiação ilimitada, né? Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, né? Esse ensino recebemos dos nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo, né? João 4,42, né? Como diz aqui. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Glória a Deus. Então, assim, quando a gente fala aqui do mundo, não podemos restringir apenas as pessoas, assim, são apenas as pessoas que são salvas, né? Que foram escolhidas para ser salvas, né? E não somente aqui, e não somente algumas pessoas, né, como diz aqui, para a salvação do mundo, para o Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. Então, a expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Glória a Jesus. Então, de todo o mundo. Então, por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura, né? Versículo 16 aqui, da leitura, né, que foi aqui na leitura do textual, glória a Jesus, aliás, então assim, de João 3,16, que diz aqui, né, que Deus amou o mundo de outra maneira, que Deus seu Filho de gente para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então assim, toda criatura, pregar para todo mundo, salvação para todo homem. Mas ele diz aqui também, aquele que quiser, aquele que quer. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, glória a Jesus. Dando continuidade, né? É erro teológico afirmar que a expiação é limitada, né? João 3,16 fala sobre isso, né? Que ele morreu por todo, né? Que Deus amou o mundo de outra maneira, como disse, que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Glória a Jesus, mas tenha vida eterna. Então Jesus morreu por todos os pecadores. Glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, assim, o caminho da salvação é uma trajetória. Nós acreditamos que, pela palavra de Deus, né, que é uma trajetória, né, que é uma batalha a cada dia, né, e a guerra só se vence no final. Então, o se converter é o primeiro passo, né, o arrependimento é o primeiro passo. Glória a Deus. E temos que manter, a palavra de Deus fala em diversos lugares que temos que manter a salvação, né? Temos que manter-nos firmes no caminho. Glória a Jesus, para chegarmos no final e termos o direito à vida eterna. Glória a Jesus. Como fala, às vezes as pessoas falam que não pode uma pessoa, não pode uma pessoa que é salva, que se converteu, ela não pode mais perder a salvação de maneira alguma. Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que isso é uma forma de pregar, é uma pregação dessa, uma forma
explanação do evangelho dessa forma, ela tende a fazer com que a pessoa se ache, vamos dizer, intocável lá. De não, se eu me converti, já estou salvo. Então, assim, a pessoa pode fazer o que quiser, que não perde mais a salvação. Né? Pode fazer o que quiser, que não perde a salvação. Tem muitas pessoas que falam de suicídio. Não, a pessoa que se suicida, não, mas ninguém sabe se ela era escolhida, ela se salvou. Então, assim, é dessa forma que se pensa. E nós vemos em muitos pontos, um exemplo aqui que eu quero também falar aqui, quando a gente fala aqui do filho pródigo, por exemplo, ali do filho pródigo, glória a Jesus, que está lá em Lucas, no capítulo 15, né? Glória a Jesus, a gente vê que ele tinha, naquela parábola, ele vê ali que ele estava junto do pai, ele tinha tudo ali, que ele usufruía de tudo que o pai tinha. E a gente vê que no momento que ele disse que queria ir embora, pelo que mostra o texto, mostra que o pai pegou o que era dele e deu a ele. Né? Então, assim, temporariamente, ali, nós podemos ver que ele ficou como que não tinha mais direito no que ficou lá com o pai. Né? Porque ele já tinha pego a parte dele. Mas vem aquela questão do arrependimento. Vem aquela questão do arrependimento. E nós vemos que, no fim, quando ele é tocado ali, quando ele tem aquela visão e que ele lembra de tudo que ele tinha e que ele volta humilhado, se humilhando, né, disposto a ser servo e não filho, mas ele diz: eu estou disposto a ir a ser servo, porque o servo do meu pai, os trabalhadores dele, tem muito mais coisa do que o que eu tenho aqui hoje. Né? Então, assim, ele volta e quando chega lá, ele é recebido. Né? Você vê que ele saiu, no momento que ele saiu, ele tinha perdido. Se ele não tem voltado, a gente não vê em nenhum momento falando que o pai mandou buscar ele. Né? Que foi lá e pegou, manda os servos, vai lá e pega ele, resgata e traz ele. Não. A gente vê que ele teve a atitude de voltar e se reconciliar. E é isso que a palavra de Deus ela mostra para nós. Ela nos mostra que a salvação ela é pelo sacrifício de Jesus que foi consumado. Então Jesus ele tem a salvação na mão dele. Mas você, para termos fazer parte da salvação, temos que estar com ele, temos que estar onde ele está. Né? Temos que estar onde ele está. Glória a Deus. Então, o filho, na parábola do filho pródigo, quando nós vamos ver, no momento que ele saiu, que foi para o mundo, ele ficou lá jogado, ele ficou, vamos dizer, exposto a tudo quanto é mal, a tudo quanto é mal. Né? Ele não tinha ali mais a proteção do pai naquele momento. Agora, a partir do momento que ele volta para a casa do pai, ele começou de novo, ele voltou a ter toda a proteção do pai. A gente vê que a acolhida dele foi tão grande que até o irmão dele que estava lá direto com o pai, achou ruim, ele reclamou. Né? E o pai dele vai dizer assim, disse a ele, mas o teu lugar também está aqui. Né? Disse, você também tem o seu lugar aqui. Ele estava no mundo, ele estava perdido e foi encontrado. Então isso nos mostra que nós podemos, o ser humano, pode acontecer de perder, né, de um momento, se sair do caminho, pode perder a salvação. Mas voltando, se arrependendo, se humilhando, glória a Jesus, Deus ele está disposto a receber, glória a Deus, e a perdoar. Amém? Glória a Deus. Então, o terceiro tópico dessa lição, então, essa evangelização local e transcultural. Né? Glória a Jesus. Então, assim, falando disso, aí falando aqui da evangelização, o que é importante entendermos é que sempre vai ter em um lugar, em algum lugar, sempre vai ter alguém que precisa de uma palavra. Sempre vai ter alguém que precisa de um retorno, que precisa retornar. Agora, sempre vai ter. Glória a Jesus. Porque o ser humano, ele não foi feito, o homem ele não foi feito para a perdição. Ele foi feito, né, para a salvação. Ele foi feito, glória a Jesus, Deus criou o ser humano para estar na glória. O homem que se perdeu, o homem que pecou,
e com o pecado ele perdeu o direito, né? Mas pelo arrependimento, né, e pela graça de Deus ele pode retornar. Glória a Jesus. E Deus ele deu à igreja essa incumbência, né? Incumbiu a igreja, né, nessa tarefa de pregar o evangelho, de propagar esse evangelho de salvação para que as pessoas retornem. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Se fosse por outro ponto, né, que, como diz aqui, que se fosse dizer que desde a fundação do mundo, as pessoas já, desde a fundação, desde que a pessoa já nasce predestinada, vamos dizer, a pessoa que nasce predestinada a não ter salvação. Então, assim, nada adiantaria, e outra salvação, então nada adiantaria se pregar o evangelho, porque seria em vão, né? Porque o que tinha que acontecer ia acontecer de qualquer forma, né? Então, assim, pregar o evangelho é uma tarefa da igreja, glória a Jesus, para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, a evangelização transcultural, local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. No livro de Atos destaca a obra missionária registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, né? A obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Então, o primeiro subtópico desse terceiro tópico, né, e último, é evangelização. Glória a Deus. Evangelização, né, é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Glória a Jesus. É o que Jesus fez. A gente vai ver aqui Mateus 4, 23. Glória a Jesus. Quando ele fala aqui por meio de palavras e ações, vê aqui Mateus 4, 23, né, e mandou que fizéssemos também. A gente vê aqui em Mateus 4, 23, dizia: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, né, e em todos eles havia abundante graça. Glória a Jesus. Então, assim, eles pregavam, eles davam testemunho de tudo que tinha acontecido, das coisas que aconteciam, né, da graça de Deus, para que viesse ter transformação nas pessoas, para que as pessoas sentissem vontade, né, glória a Jesus, de também ser participante. Glória a Deus. Então, isso significa testemunhar com ousadia, né, a ressurreição de Jesus, né, pelo poder do Espírito Santo. Geralmente, é uma ação acompanhada de obras sociais, né? Essas coisas são características da autêntica igreja cristã, ou seja, como diz que nós somos somos salvos pela graça, aliás, e não pelas obras. Mas as obras, ela tem que acompanhar o cristão. Glória a Jesus, porque a transformação que o evangelho faz na vida do cristão, ela leva o cristão, né? Ela leva a igreja a desempenhar esse papel social, a ser uma pessoa em todos os locais. Como nós vemos aqui, obra missionária, ela não é simplesmente quando um missionário vai para outro lugar, é enviado para outro país, né? Ele não, lá onde ele está, ele não simplesmente vai chegar lá para anunciar a palavra, ele vai com estratégia, ele vai com um trabalho social de ajuda mútua, né, na comunidade. Glória a Deus, porque é isso, um acompanha o outro. E da mesma forma, não somente um missionário que vai para outro país, que vai, né, mas o cristão em si, isso tem que acompanhar nele, né? O desejo de ajuda, não somente de ajudar quem está próximo, como diz, né? Mas assim o próximo, né? O próximo como o próximo do bom samaritano. Glória a Deus, que é o próximo que ninguém imaginava que seria, né? Quando a gente vai ver lá, falando do bom samaritano,
né, que o bom samaritano era a última pessoa que se imaginaria, se contasse a história, era a última pessoa que se imaginaria que ia fazer aquele ato, aquela ação. Né? Então, aí quando diz quem é seu próximo, né? Aí naquele momento ele vê que o próximo era o que estava mais distante. Glória a Deus. Porque é isso que a obra de transformação da graça de Deus ela faz na nossa vida. Glória a Jesus. Ela transforma e nos dá o desejo de fazer a obra de Deus. Né? Glória a Jesus. Né? Fazer a obra de Deus. E a obra de Deus ela é composta por tudo. Pela pregação, pela obra social, por ajudar o próximo. Glória a Jesus, por estar presente. Né? Por ter alegria, viver alegria, alegre, por transpassar essa alegria. Glória a Jesus. Né? Glória a Jesus. Que isso é contagiante. Glória a Jesus. Então, essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Glória a Jesus. Né? A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. Né? A xenolalia. Né? Ou xenolalia. É isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Então, mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia, né, da xenolalia missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. Glória a Jesus. Então o que diz aqui é que eles entendiam, imaginavam que as línguas estranhas seriam para ir, por exemplo, pregar em lugares onde ele não falava a língua, mas que ele seria usado para ser entendido, né? Para ser entendido naquele local. Né? Mas nós vemos pela palavra em si que é uma edificação. Né? Ela edifica e Deus ele faz como ele quer. Glória a Jesus. Né? Ele faz como ele quer. Ele edifica a igreja com o batismo no Espírito Santo. Né? E isso acompanha desde os primórdios, né, do pentecostalismo da igreja. Né? Glória a Jesus. Pentecostal. Do movimento pentecostal, glória a Deus, e acreditamos que Deus ele fala, ele renova e podemos sentir ele, a presença dele, né? Muitos não acreditam dessa forma, mas nós acreditamos num Deus que fala, num Deus que usa, num Deus que provê, que faz milagres, né, que cura, quando Ele quer, da forma que Ele quer, não da forma que nós queremos. Né, porque se fosse da forma que nós queremos ou da forma que o mundo quer, o mundo queria que dissesse, né, então mostra. Né, então mostra um milagre e não é dessa forma. Né? Deus faz como Ele quer, porque Deus ele é soberano. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, assim, e como diz, tem muitas pessoas, muitos movimentos que diz até que o movimento pentecostal é um movimento que engana e que tal. E eu digo só uma coisa, não sabem, eles estão perdendo muita coisa por não acreditar. Né? Perde muito por não acreditar. Né? Porque Deus, ele só vai mostrar quem quer. A quem quer acreditar, quem acreditar e quem quer viver por isso. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, é por isso que tem a pregação. Através da pregação pode haver transformação. Né? E vir o desejo. Né? O desejo de se conhecer mais a Deus. Glória a Deus. E é aí que o Espírito Santo, ele tem a ação dele. Glória a Jesus. Então, as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Né? A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar a estratégia conforme o costume de cada povo, grupo étnico. Veja como Paulo introduz sua pregação na sinagoga de Antioquia, né? Da Psídia, né? Para se anunciar a Jesus. A gente vê aqui em Atos 13, né? E compara o discurso de Aerópago em Atenas, né? Em Atos 17, 22, 23, aqui onde fala
ali do altar, né, onde eles tinha ali o altar do Deus desconhecido, né, e Paulo vai e usa ali a estratégia para pregar o Deus, né, o Deus criador do céu e da terra, né, dos céus e da terra. Glória a Jesus. E ele vai ali e apresenta esse Deus, e nós vemos ali na passagem no texto que pessoas se converteram, né? Que pessoas se converteram ali, glória a Jesus, e foram discípulos, né? Que a gente vê que foram propagar, e a gente vai ver que com pregações similares, né? Com a mesma essência. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Né? Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Glória a Deus. É por isso, o apóstolo Paulo diz que sendo livre se fez servo de todos, judeu para judeus, sem lei para os sem lei, né, para ganhá-los para Jesus. Glória a Jesus, louvado, engrandecido o nome de Jesus. Como diz aqui que ele era judeu, né, e na transformação ele vai e prega para Deus. Aí quando ele está falando aqui de servir. Né? Ele não está falando de... Porque às vezes muita gente diz assim, não, nós temos que entrar no meio das pessoas que praticam a obra do mundo. Às vezes ele tem que passar por elas para poder ganhar. Não é dessa forma. Ele não está falando dessa forma aqui. Porque se fosse assim, se a pessoa vai chegar no lugar onde... para pregar num lugar onde tem tráfico de droga, a pessoa ia entrar como um traficante para pregar. E não é dessa forma. Né? Ele entra como um servo de Deus disposto a servir a ele. Né? Disposto a servir, mostrando e pregando a palavra, mostrando transformação. Glória a Deus, é dessa forma que se diz. Né? E ele diz, como ele diz aqui, que disse que era judeu para os judeus e sem lei para os sem lei. Porque antes da conversão ele era um sem lei. E ele chega e dizendo, sou servo seu, né? Estou aqui para servir a vocês. Glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então assim, quem via Paulo antes da conversão e depois vê ele, depois de convertido, a transformação que houve na vida dele, glória a Deus, né? Quem conheceu ele, a gente vê aqui que até no meio dos próprios discípulos, né, houve uma grande recusa, né, pelo que ele era, por não acreditar, mas a palavra de Deus, o evangelho de Deus, de Cristo, ele transforma, ele faz transformação, glória a Jesus, e faz perseguidor passar a ser perseguido, glória a Jesus, faz Senhor passar a ser servo, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então o desafio de hoje, Jesus disse, o campo é o mundo, né? Mateus 13:38. Aqui é a referência. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade é a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra. Mas ele mandou pregar, disse, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até os confins da terra, ou seja, simultaneamente. Né? A igreja ela tem o compromisso de expandir o evangelho para todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus. Né? Pregar o evangelho, levar as boas novas ao mesmo tempo para diversos lugares. Glória a Jesus. Não um lugar de cada vez. Até porque o ser humano ele se acomoda muito fácil. Ele se acomoda muito fácil. E como diz aqui, isso fala simultaneamente, né, de simultaneidade. Né? Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel. Né? Pelo que é o ser humano, né, pelo o comodismo que tem o ser humano, era bem provável mesmo que ainda estivesse em Israel. Então, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse,
né? Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, né? Então Mateus 10:23. Glória a Deus, né? Louvado e engrandecido ao nosso Deus. Então, sabendo da nossa responsabilidade, né? Sabendo que o movimento pentecostal ele é um movimento de base bíblica e que a Bíblia ela induz e ela nos leva, nos mostra, né, o ID de Jesus a proclamar esse evangelho de salvação. Então, o movimento pentecostal ele prega isso, ele prega a salvação, né? Ele busca pregar a salvação pela palavra de Deus, busca seguir a Bíblia, a palavra de Deus, como está escrito, glória a Jesus, atendendo o ID de Jesus, né? Buscando pregar e levar as boas novas a todas as nações. Glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então, é o compromisso, né? É um compromisso que nós temos, né, com a evangelização, com pregar a palavra, com propagar as boas novas de salvação de Jesus Cristo. A conclusão dessa lição diz: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pregar que Jesus é Salvador, que Jesus, ele dá salvação. Glória a Deus, ele tem salvação. Então, essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível para todos os povos, para todos os povos. Mas é como diz aqui, quem crê, como diz lá em Marcos, né, quem crê, Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele diz: ide e pregai. Então, nossa obrigação é pregar a palavra. Glória a Jesus. É pregar a palavra. A salvação, quem dá é Jesus. O arrependimento para a salvação inicia-se em cada um que ouve a palavra. Então, assim, se ouvir a palavra e atender a palavra, ao que está sendo pregado, glória a Jesus, a transformação e a salvação. Glória a Deus. Então, mas a necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida, né? Há necessidade. Então, já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem. E ela continua sendo, cada dia, uma mensagem nova. Glória a Deus. Então, a cada dia vem sendo pregado, continua sendo pregado, e há mais necessidade de ser pregado. Glória a Deus. Dias são difíceis, glória a Deus, mas a mensagem ela continua atual e continua nova, continua de pé, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus em Cristo continue nos abençoando e nos ajudando. Glória a Jesus. A semana que vem estudaremos a lição número 12, que tem como título: a urgência do discipulado. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, deixe seu like nesse vídeo para poder ajudar, né, glória a Jesus, crescer mais esse canal. Né? Que Deus e Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.